Fala galera, meu nome é Nicole, eu sou do PET Civil da UFJF e nós estamos gravando esse vídeo para mostrar para vocês como desenhar uma estrutura no F2. Esse vídeo tem como objetivo introduzir vocês a conceitos que serão necessários para a realização da Olimpíada de Engenharia Civil organizada pelo PET Civil. Nós vamos mostrar aqui para vocês o F2, que é um software, um programa gratuito que pode ser utilizado de forma gratuita, desenvolvido por um professor da PUC-Rio. E ele é um programa gráfico interativo utilizado para mostrar o comportamento de pórticos planos, ou seja, nós iremos desenhar estruturas em 2D e podemos ver o comportamento delas quando sujeitas, submetidas a algumas ações, alguns carregamentos. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês então como é a interface do programa e como desenhar uma treliça que pode ser usada aí como base, para o desenho de outras estruturas. Então vamos lá. Bom, gente, primeiramente eu vou mostrar para vocês como baixar esse software. Ele pode ser baixado por esse site que a gente vai colocar no e-book, que a gente vai disponibilizar para vocês de forma gratuita também. Lá vai estar o link do site certinho e o passo a passo, tanto para fazer o download quanto para fazer a estrutura no F2. Aí aqui nesse site é bem intuitivo, é só clicar aqui em download, vai precisar ser feito um registro. Vocês vão preencher aqui tudo certinho e feito esse registro, vocês vão ser direcionados para o link para fazer o download. Aí vocês vão fazer o download e eu vou mostrar para vocês agora o programa. Bom, então aqui é a interface do programa. Aqui tem um espaço em branco onde a gente vai desenhar, a nossa estrutura, e tem algumas informações aqui, como por exemplo, ferramentas de desenho aqui na esquerda, ferramentas de zoom aqui também na parte inferior esquerda. Bom, então vamos lá. Primeiramente, antes de a gente desenhar a nossa estrutura, é preciso definir as unidades dela, que a gente vai trabalhar, e também as casas decimais. Para fazer isso, a gente vem aqui em Options, Units and Number Formatting, e aqui a gente define as nossas unidades para cada coisa, por exemplo, tamanho, forças, área da seção, enfim. E aqui as casas decimais. Se a gente apertar aqui, tem a opção de escolher com menos ou com mais. Aqui no caso, eu vou deixar o tamanho em metros, com duas casas decimais, não tem problema. E a força eu vou colocar em newtons. E vou colocar aqui com duas unidades também. Mas aí vocês mudam conforme o projeto de vocês. E aqui eu vou dar um OK. Pronto, as unidades estão configuradas. Agora a gente vai começar a desenhar. Antes disso, é importante a gente ativar essas duas ferramentas aqui de baixo, o Grid e o Snap. O Grid, ele é realmente a grade ali da nossa parte de desenho, nossa área de desenho. Como vocês podem observar, tem vários pontos aqui na nossa tela. E esses pontos, eles nos direcionam para saber qual o tamanho, do que a gente vai desenhar. Por exemplo, aqui a distância entre eles está de 1 metro por 1 metro. A distância tanto na horizontal, entre eles, quanto na vertical. Vamos supor que eu queira alterar isso, é só eu vir aqui e digitar 0.5. Se a gente perceber, mudou a distância tanto na horizontal quanto na vertical. Então eu vou deixar de 1 em 1 mesmo, porque isso não vai interferir tanto no nosso projeto, no nosso desenho. E o Snap, ele serve para puxar o nosso cursor para esses pontos. Então vamos supor, eu vou aqui usar minha ferramenta de desenho, que é essa segunda ferramenta aqui de inserir linha. E aí, tá vendo? Quando eu ando com o meu cursor, ele fica preso nessas bolinhas, na tela. E aí eu posso começar a desenhar usando essa ferramenta. Bom, o nosso desenho, ele vai ter um vão de 16 metros. Então eu venho aqui, clico e arrasto para onde eu quiser. Só que se vocês perceberem, ele pode ficar meio angulado. Para eu deixar reto, só segurar Shift, porque aí para onde eu for com o mouse, ele vai ficar em ângulos de 180, 45 ou 90 e fica mais fácil de eu fixar o mouse e qualquer escorregada que eu der com o mouse não vai me atrapalhar. E aí eu vou usar ali 16 metros. Achei o 16 metros, como vocês podem observar, é aqui em cima, nessa parte escrita vermelha, a gente consegue ver quanto de tamanho está sendo medido. Ali 9, 10, aí chega no 16, clico. Beleza, está definido
o meu tamanho, meu vão. Agora, a minha estrutura ela vai ser treliçada e vai ser composta por 4 triângulos, digamos assim. Bom, como vão ter 4 triângulos, eles vão ter 4 metros cada um aqui na base. Então, eu vou pegar aqui, começo nesse ponto, clico, 4 metros. Clico novamente e faço isso sucessivamente até limitar esses meus 4 triângulos, né? Pronto, feito isso, agora eles vão ter uma altura de 3 metros, então seria essa altura. Então eu venho aqui, coloco exatamente no meio, né? Ó, aqui daqui pra cá tem 2 metros e faço isso para todos. Vocês podem perceber que facilitou bastante o uso do grid, né? Porque ele delimita exatamente o lugar em que eu tenho que clicar. Eu sei a distância ali que eu tenho que clicar. Bom, quando tá vermelho assim é porque minha estrutura tá toda selecionada. Eu posso clicar fora aqui para desselecionar. Mas faltou aqui essa parte de cima para fechar, né, a nossa estrutura. Então aqui eu fiz o fechamento. Para excluir isso aqui que eu fiz, é só eu clicar sobre ele ou então eu posso arrastar da direita para a esquerda e selecionar qualquer parte dela. Incluir qualquer parte dela dentro desse retângulo. E aí eu aperto Delete. Pronto. Vamos supor que eu queira diminuir o zoom um pouco, ou aumentar o zoom. Você pode usar o scroll do mouse, ou então usar essas ferramentas aqui. Essa ferramenta aqui, se você arrastar ela para cima ou para baixo, também é de zoom. E essas aqui também você pode dar zoom, né? Mas enfim, é bem intuitivo, vocês podem ir mexendo aí para descobrir um pouco mais. Bom, agora eu desenhada a minha estrutura, tem uma forma de facilitar o meu desenho, que é explicado detalhadamente no e-book, que a gente vai disponibilizar para vocês no link da descrição. Bom, essa ferramenta aqui, ó, transformação, o transform, ela pode ser usada para mover, rotacionar ou espelhar uma estrutura. Então vamos supor que a minha estrutura ela seja simétrica. Se eu quiser desenhar só uma parte, por exemplo, essa parte aqui da minha estrutura, o restante eu posso espelhar. Então eu posso desenhar essa e fazer como se fosse uma cópia e rebater essa cópia para o lado. Isso é feito através da ferramenta Mirror. Então a gente explica mais ou menos assim, lá no e-book, mais detalhado. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, facilita bastante. Bom, fiz a minha estrutura e agora eu quero saber como ela vai se comportar diante de uma ação. O que mais preciso fazer para eu ver esse comportamento? Esse comportamento ele pode ser visto através dessas ferramentas aqui, mas se eu já quiser, por exemplo, ver o esforço normal dessa treliça, ele vai me solicitar aqui a definição de materiais para todos os membros da minha estrutura. Então é isso que a gente vai ver agora. Antes de definir, né, como são os esforços normais, cortante, momento fletor da minha estrutura, eu preciso definir o material que é nesse primeiro ícone aqui. Eu aperto nesse primeiro ícone e aqui aparece essas opções, parâmetros de material, né? Aí eu venho aqui e posso criar um novo material. Crio um novo material, defino o nome para ele, eu vou chamar de material 1. E aqui você define o tipo desse material, se é concreto, se é aço, alumínio. Mas o que acontece? Para a verificação dos esforços normais, cortante, momento fletor, não é necessário especificar material e seção. Para o programa aqui é preciso, mas não tem influência na definição desses esforços. Então eu posso colocar aqui qualquer material para obter essa informação. Então vamos supor, vou colocar aço. Aí aqui você pode observar que dá até para você editar os parâmetros, né? Módulo de elasticidade, enfim. Aí aqui eu vou selecionar toda a minha estrutura e venho aqui aplicar. Aplicar em todos os membros, é essa opção aqui. Se você deixar o cursor sobre a ferramenta, dá até para você ler sobre o que ela é, né? O que ela faz. Então eu vou lá, clico, aplicou para todos os membros. Agora eu defini o material, está definido o material. Agora eu preciso definir, se você observar, clicar lá novamente, ele vai pedir para definir parâmetros da seção. Então vem aqui na segunda opção, para definir os parâmetros da seção. Aqui na direita mudou, tá vendo? E novamente é parecido com o material, né? Você vai criar uma nova seção, vou chamar de seção 1. Vai escolher o tipo da seção. Como eu falei, isso não interfere na definição do esforço normal, esforço cortante, momento fletor. Então eu vou escolher aqui um padrão.
um padrão definido pela Gerdau, por exemplo. E aí, done, e apareceu aqui os parâmetros de acordo com a Gerdau. Então, mas vocês podem perceber que tem como alterar aqui o tipo, tem como editar essas dimensões, enfim. Mas eu vou deixar assim porque isso não vai interferir no que eu quero, né, no projeto. Vou selecionar tudo e vou aplicar novamente, igual foi feito para o material. Aplicar para todos os membros. Pronto. Foi definido o meu material, foi definido as propriedades da seção. E agora eu vou mostrar para vocês como ver a cota. Se eu quiser verificar aqui, por exemplo, se as minhas medidas foram colocadas corretamente. Eu venho aqui nessa ferramenta, a quarta ferramenta, aperto, e aí eu seleciono os pontos entre os quais eu quero medir a dimensão. Então eu venho aqui, eu quero medir, por exemplo, a dimensão desse vão todo. Seleciono o primeiro e o último ponto. Aí você arrasta para baixo ou para cima, onde você quer deixar a cota, aqui no caso eu vou deixar aqui, dou um clique e aparece ali a minha dimensão de 16 metros. Então tá certo o que eu coloquei e foi definido tudo certinho. Agora eu vou passar para a Giovana, que vai explicar para vocês outras coisas que são necessárias para a definição dos esforços aí, que é o nosso objetivo final. Oi pessoal, meu nome é Giovana e eu vou dar continuidade aqui ao nosso vídeo sobre o RTool. Uma vez que a gente definiu os nossos materiais, é interessante para a gente agora colocar os nossos apoios e rótulos, né, nessa estrutura. Então, para colocar os nossos apoios, nós vamos clicar no nó e depois a gente vem aqui nesse triângulozinho que tem nessa barra superior aqui, onde dá as condições de apoio, né, e vai abrir esse menu para a gente. Para a gente definir um apoio de segundo gênero, nós vamos colocar ele fixo em X, em Y, deixar a rotação em Z livre. E aí a gente vem aqui em aplicar, nessa opção, e aqui nós temos o nosso apoio de segundo gênero. Para colocar aqui um apoio de primeiro gênero, nós vamos vir da mesma forma, só que nós vamos liberar esse apoio em X. Da mesma forma nós vamos aplicar, temos aqui um apoio de primeiro gênero. Para colocar as nossas rótulas, a gente vem nessa bolinha aqui, também no canto superior da nossa tela, e nós vamos clicando de nó em nó e aplicando da mesma forma como a gente fez para os apoios, a gente vai aplicando as nossas rótulas. É importante a gente lembrar de aplicar em todas as rótulas, em todos os nós, né, da nossa estrutura. Uma vez colocados os nossos apoios, as nossas rótulas, agora a gente está interessado em colocar o carregamento que essa estrutura vai estar sofrendo, né? Para isso, a gente vai apertar no nozinho, da mesma forma, e vai abrir esse menu para a gente. Aqui, nós vamos criar um novo carregamento, você pode chamar do que você quiser, eu vou chamar de força. E aqui a gente vai dar os valores para esse carregamento. Como a gente quer que essa estrutura esteja sofrendo um carregamento no eixo Y para baixo, eu vou colocar aqui menos 10 newtons em Fy. E aqui da mesma forma a gente vem e aplica essa força. Tendo aplicado essas forças, agora é importante a gente lembrar de salvar essa estrutura, salvar o arquivo que a gente está trabalhando. Por isso a gente vem aqui, pode vir aqui em File também, e a gente salva como e dá o nome que a gente quiser. Eu vou colocar o nome F2 1. Temos agora a estrutura salva. Então é do nosso interesse a gente poder avaliar as reações de apoio e os esforços que essa estrutura está sofrendo. Para a gente poder colocar as nossas reações de apoio aqui, a gente vai vir em Display e vai ter que deixar habilitado essas duas opções aqui, reações e reações de valores de reações, né? E assim a gente vai conseguir visualizar o módulo e o vetorzinho, né, direção e sentido para onde as nossas reações de apoio estão apontando. Para a gente conseguir visualizar os nossos esforços, a gente vai ter que ter essa opção aqui de resultados de diagramas aplicada, né? E aqui nesse canto superior direito, a gente vê que tem essas 4 opções. A primeira delas é a força axial, aqui é a nossa força normal, aqui a nossa treliça vai estar sujeita. E aqui a gente obtém
a forma gráfica, né, dos esforços que essa estrutura está sofrendo. Aqui nessa barrinha a gente consegue alterar a escala dos traços do nosso diagrama. Para poder ficar uma coisa mais organizada, né, eu gosto sempre de deixar, quando a gente está avaliando uma estrutura treliçada, eu gosto sempre de deixar aqui pequenininho, porque eu acho que fica mais limpo, né, para a gente conseguir visualizar. Se vocês acharem que os valores aqui estão muito pequenininhos, a gente pode vir aqui em Options. E aí, nessas duas opções, a gente consegue aumentar o tamanho das letras e aumentar o tamanho dos números. Aqui, a gente consegue deixar eles maiores. Eu vou fazer isso para vocês poderem entender como é que funciona. Aqui, quando a gente vê esse negativo, a gente entende que essa barra está sofrendo compressão. Quando a gente vê esse valor positivo aqui, a gente entende que essa barra vai estar sofrendo tração. Tendo, então, visto, né, as reações de apoio também, que vai dar o valor aqui em módulo para a gente, vai dar também a direção e o sentido, nesse caso estão apontando para cima. A gente também pode, usando essa ferramenta, né, do F-Tool, avaliar os outros gráficos, né, como do esforço cortante e o fletor, que no caso dessa estrutura vão ser nulos, né? Aí aqui, essa segunda opção, a gente tem o nosso cortante, que no caso dessa estrutura treliçada, né, ele é nulo. E o momento fletor, aqui nessa terceira opção, também não é relevante para a gente, considerando esse caso específico. Aqui nessa última opção aqui, a gente tem a deformada. Basicamente, a gente vai ver a deformação que a nossa ponte vai estar sofrendo. Aqui a gente pode alterar, né, da mesma forma, a escala de resultados, de acordo com o fator de deformação que a gente vê aqui. E da mesma forma também, a gente pode voltar para avaliar os esforços normais. Tendo esses esforços normais em mãos, a gente pode querer salvar, né, o nosso arquivo. E para isso a gente vem aqui da mesma forma, em Save As. A gente dá um nome que a gente quiser, né, para o nosso arquivo, no nosso caso aqui eu já tinha salvo. E também é interessante para a gente exportar essa tela, né, salvar esse arquivo, por exemplo, em PDF. Então a gente vai vir aqui nesse menu File, vai pedir para exportar a tela e vai clicar no tipo de arquivo que a gente quer gerar. No nosso caso o PDF é mais interessante. Então aqui eu vou chamar de PDF F-Tool. A gente pode ainda abrir um documento específico que a gente já tenha salvo no nosso computador, vindo nesse menu File, pedir aqui Abrir. Nesse navegador a gente procura o arquivo que a gente quer abrir, né? Por exemplo, aqui para eu abrir esse F-Tool 1, eu peço para abrir e ele vai me dar aqui o arquivo que eu já tinha salvo. No mais, pessoal, é isso. Precisando, nós estamos à disposição. Muito obrigada por assistir.